Primeiro, se puder colocar na tela para mim, Mateus 6:33. Eu uso muito essa passagem. O pastor Cláudio me permite, eu vou fazer o que eu faço lá com a minha turma, tá? Para você participar comigo, vou chamar os irmãos para ler comigo, tá bom? Vou contar 1, 2, 3, a gente lê junto, que assim você não dorme, porque eu falo devagar, então é capaz de você dormir. Então nós vamos participar junto aqui. 1, 2, 3. Amém, louvado seja Deus. Então hoje eu guardo essa passagem, vai ser uma das nossas conexão, porque o tema aqui é conectividade, conexão, e é um tema muito rico para trabalhar. Os irmãos estão usando 1 Coríntios 13:13, e por falar de conexão, para mim é um privilégio estar aqui ministrando essa igreja, conhecendo a família de Deus, a família do reino de Deus. E essa questão de conexão ela é tão importante que quando a gente faz as conexões certas, a gente ganha, a gente fica rico. E eu agradeço a Deus pelo privilégio de conhecer os pastores dessa igreja, o pastor Cláudio. Eu sempre, quando encontro com ele, eu falo para minha esposa, eu voltei mais rico. Sempre quando eu tenho o privilégio de encontrar o pastor Cláudio, nem ele sabe disso, mas ele partilha a riqueza comigo, eu saio melhor. Todas as aprendo, é um privilégio muito grande. De encontrar você, meu querido pastor. E através dessa conexão foi através do pastor Ivan que eu conheci o pastor Cláudio, embora nós morássemos no mesmo condomínio, né? Eu morava lá no Guarapiranga Parque também, encontrávamos esporadicamente, mas foi através do pastor Ivan que nós nos conhecemos. E é sempre um privilégio. E ao mesmo tempo um privilégio, um desafio vir aqui ministrar na igreja do pastor Cláudio. Eu me sinto como aquele aluno que vem fazer a sua apresentação diante do seu professor. Então a perna treme e você fala, meu Deus, que eu vou falar para uma igreja que aprende tão bem a palavra de Deus, é guiada de uma forma tão sábia. E esse desafio, mas eu sou dependente de Jesus Cristo e que seja o Espírito Santo. Então eu peço que você, no teu coração, não esteja avaliando a minha capacidade, mas permita com que o Senhor fale através da minha vida com você. Porque de mim mesmo eu não posso te oferecer nada. E a minha forma de pregar, irmãos, como a nossa igreja, ela nasceu, e quando a igreja começou há 5 anos atrás, 6 anos vai fazer, né? 6 anos, 2019, quando ela começou, eu pedi pro Senhor, eu falei, Senhor, tem tanta igreja aqui nessa avenida, e eu usei mesmo, eu falei, nem eu aguento tanta igreja e eu vou fazer mais uma igreja aqui. Eu falei, Senhor, eu não quero ficar arrancando de mão de igreja do outro. Eu falei, Senhor, vamos fazer uma estratégia aqui para ganhar novos convertidos. E pela misericórdia do Senhor, a igreja começou a vir pessoas e a igreja basicamente composta por novos convertidos. Então, o novo convertido, a gente tem que usar um linguajar mais acessível para ele. Não adianta eu chegar no púlpito e começar a pregar uma linguagem muito rebuscada, até porque nem eu sei fazer a linguagem rebuscada, não tenho todo esse conhecimento. Então eu falei, Senhor, dê da tua misericórdia para mim, para que eu fale com uma linguagem que o teu Espírito Santo acesse o coração dessa pessoa. Então é nessa simplicidade que eu quero que você tenha misericórdia de mim, ouve e fala, Espírito Santo, traz essa palavra ao meu coração da maneira certa. E eu costumo usar a palavra para coisas comparando a vida, como eu trabalho com o novo convertido, então eu procuro pregar falando de história. Eu começo a falar uma história do dia a dia para a gente tentar conectar com a palavra. Então é nessa linha. Então a primeira passagem é essa aqui. Mas o tema é conexão. E a história é a seguinte. Nós, lá na igreja, quando começamos a igreja, nós adquirimos o espaço. Eu não vou entrar aqui no mérito de contar o milagre, mas em outra oportunidade eu conto como Deus propiciou. Mas o Senhor nos deu a oportunidade, nós estávamos procurando, sem dinheiro, nós estávamos procurando lugar para alugar. E Deus é tão misericordioso, me deu uma mulher de fé tão grande, que um dia minha mulher passou comigo no lugar, ela falou, ali, liga naquele lugar, vamos ligar naquele lugar ali. Só que a placa era de vende-se, eu estava procurando um lugar para alugar, sem ter dinheiro para alugar direito, e ela falou, ali é de vende-se. Eu falei, mas como? E nós ligamos e milagrosamente, irmãos, em outra oportunidade eu discorro, nós adquirimos aquele espaço. A igreja, graças a Deus, foi comprada. Né? Só que quando nós compramos a igreja, era um salão.
Era quem conhece agora Guarapiranga ali, era um restaurante. Então, na parte de baixo era um restaurante, depois ele fez um buffet e estava abandonado por muito tempo. Então, quando nós chegamos e compramos aquilo ali, aí era hora de fazer a reforma. Mas cadê o dinheiro para a reforma? Então, nós fizemos igual no programa lá do Luciano Huck, nós fizemos uma maquiagem no troço, né? Não dava para reformar tudo, nós pegamos e fizemos um embelezamento. E com o tempo, tem o prédio, tem um salão, tem a parte de cima e tem uma edícula no final. Então a casa foi construída, tem a edícula tem uma caixa d'água, depois a casa tem uma caixa d'água e na parte de baixo, da outra parte tem uma caixa d'água e na igreja a água é ligada direto da rua da igreja. Só para vocês entenderem. Quando tem hora que falta água na igreja e eu tenho caixa cheia. E tem hora que falta água na cozinha e eu tenho outra caixa cheia. O que eu estou falando aqui? Tudo funciona, mas há um problema de conexão. Há um problema da conexão correta. Há conexões, mas conexões erradas. Então a caixa, tem hora que eu estou na igreja, lá na cozinha, a gente fazendo um evento, acabou a água da cozinha, mas a caixa está cheia, mas eu não tenho um cano para ligar. Então é um problema de conexão, um problema de estrutura. Na parte de baixo também, na parte elétrica, também nós, nesse embelezamento, nós colocamos um ar-condicionado na igreja, só que com o tempo, o ar-condicionado, quando você liga o ar-condicionado, o disjuntor cai. Você fala que luta, né? Você glorifica pelo ar-condicionado, mas depois você tem um problema. E Deus nos abençoou que nós compramos o terreno ao lado. Compramos o terreno ao lado, ainda agora vem o desafio da construção. E quando nós compramos o terreno ao lado, também tinha a água ligada e a energia ligada. E nós, no primeiro mês, compramos o terreno, celebramos, daí pegamos o primeiro mês, pagamos a conta d'água, transferimos da proprietária e a conta de luz. A luz ligada e não vinha a conta. Alguns podem dizer, que bênção. Não é bênção, é luta. Aí nós fomos olhamos direito, daí quando ficamos analisando, falamos, aqui tem um gato. A igreja tinha um gato. Ou seja, não vinha conta de luz porque tinha um gato. E combina gato com igreja? Não combina. Então, mais uma conexão errada. Mais uma conexão errada. Então, nós tive que contratar um eletricista. Falei, desmanche esse gato e vamos ligar, fazer a conexão correta. Então, nós usamos hoje na casa ao lado, usamos a energia da igreja. O problema da conexão da caixa d'água continua ainda. O problema da conexão lá com o ar-condicionado continua, porque a gente fez tanta gambiarra em cima, irmãos, que dá um trabalho tremendo de desfazer. Porque agora eu tenho outro terreno, eu falei, eu vou quebrar tudo. Quando eu quebrar, eu já faço tudo de vez. Então, tudo isso. Por que eu estou falando isso? Porque aqui diz sobre conexão, é o tema, né? Então, muitas vezes, quando nós tomamos a decisão de encontrar Jesus Cristo e aceitar Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, é uma decisão que tomamos, levantamos nossas mãos, declaramos Jesus Cristo como nosso Senhor, mas ao mesmo tempo, muitas de coisas que estão funcionando na nossa vida, ela precisa ser refeita, né? Ela precisa ser revista, ela precisa ser refeita. A gente tem muitas conexões, muitas conectividades que elas estão equivocadas, que elas estão erradas. E elas precisam ser refeitas. Está funcionando, mas está funcionando não de forma eficiente. E Deus nos convida no processo da regeneração, de ser um novo homem, para que nós façamos a conexão correta das nossas vidas. E para o último exemplo que eu vou dar, eu estou dando uma olhada aqui no geral na igreja, eu percebo que a maioria aqui vai entender o que eu vou falar. A vida mudou muito, se nós pegarmos a vida de 30 anos atrás, a vida de 30 anos atrás mudou muito para a vida que é hoje, 30 anos para frente. Você entende, mas se nós perguntarmos assim, como é mais fácil criar uma família, era mais difícil criar uma família no passado, ou é mais difícil criar uma família hoje? Quem acha que é hoje, levanta a mão. Quem acha que era ontem, levanta a mão. E tem gente que não sabe nem o que é, né? Mas vamos lá. Não é dia nenhum. Mas olha que interessante, irmãos, tem a ver com conexão. Criar uma família no passado era muito difícil. Mas, na minha opinião, era menos difícil do que hoje. Porque eu me lembro que eu era criança, e, já faz um tempinho que eu era criança. Eu morava ali, os irmãos, nós somos da Zona Sul,
ali conhece o cemitério São Luís? Eu morava ali na comunidade, na favela, fim de semana, não sei quem conhece. No fim de semana eu morava ali. Eu morava no fim de semana, estudei no colégio Procópio Ferreira ali. Então... E meu pai, eu lembro que nós morávamos ali, eu era criança. E antes de estudar, eu estudei no jardim, uma escola, um prézinho, eu estudei ali. E nessa época que eu estudava, meu pai pedreiro, minha mãe empregada doméstica, meu pai trabalhava, e a preocupação do meu pai, as ruas não tinham asfalto, estava começando a asfaltar as ruas. Os mais antigos saudosistas aí vai lembrar dos caminhões do MAP e da Mesbla que passava quebrando os fios, né? Quebrando a fiação. Aí eu me lembro que a preocupação do meu pai era chegar em casa, trabalhar, colocar comida em casa. Era obrigação do homem. Era trabalhar, colocar comida em casa e a mulher cuidava da casa. Essa era a preocupação do meu pai. Era muito difícil. Os tempos eram outros. Havia dificuldade, a família era grande, nós somos família composta de quatro filhos, pai e mãe. Quando a gente pega os dias atuais, um casal, quando ele casa, a preocupação já não é só de trabalhar e colocar comida em casa. Hoje você tem tantas pressões, porque naquela época do meu pai, eu estudava na escola municipal, no prezinho, não tinha água encanada ainda, que essa Sabesp só ligava em algumas casas, como eu morava na comunidade, não tinha luz, era o poço, e assim era a vida, era difícil. A gente tinha verme, né? Que hoje as crianças nem verme têm, mas tudo isso acontecia naquela época. E hoje mudou. Hoje, quando você casa, uma pessoa casa, você tem preocupações diferentes. Porque um jovem casal, quando casa, ele já traz um monte de preocupação. Hoje a gente tem, que eu não tinha no passado, hoje você já tem que ter, não é nem linha fixa, você tem que ter o celular, mas é o celular para você, o celular para ela, não é? Já paga uma conta de celular, você tem que ter internet. Aí você tem internet, você tem que ter TV por assinatura. Daí você tem TV por assinatura, você quer ter o convênio médico. Então a pressão sobre o novo casal ela é muito grande. Porque o problema não é você ficar bem, o problema é você se manter bem. Né? Porque se você alguma coisa desencaixa, se você perde o emprego, um fica desempregado, já bagunça todo o orçamento e isso gera... A pressão sobre as novas famílias ela é enorme, é muito grande. Por isso que isso traz um resultado de que os casais casam e têm medo de ter filho. As famílias vão encolhendo porque geralmente quem tem um filho ele fica tão apavorado com o primeiro filho que você fala, você vai ter o segundo? Pelo amor de Deus, eu não quero ter um filho. Aí o outro que vê o irmão tendo um filho fala, nem filho eu quero ter um cachorro. E assim vai. Então é a pressão que vem sobre a família. Estou falando tudo isso, irmãos. E agora eu quero ler outra passagem com você. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de João. No Evangelho de João 15. João 15. Acompanhe comigo. A minha Bíblia está na NVI aqui, eu não sei como está lá. Vamos lá, vamos ali. Diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Pula não, irmão. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Até aqui por enquanto. Então nós vivemos, irmãos, numa era da hiperconectividade. Nós estamos conectados com um monte de coisa. E nessa hiperconectividade que a gente tem de trabalho, você precisa trabalhar muito, você precisa estudar, você precisa se qualificar, porque se você tirar o pé, alguém toma o seu lugar. A pressão é muito grande para as famílias nos dias atuais. E ao mesmo tempo que você tem uma hiperconectividade, você tem muita desconexão espiritual. Nós muitas vezes caminhamos na igreja,
Eu não sei aqui como que é, pastor Cláudio. É a igreja, né? Então a gente tem a dificuldade das pessoas que muitas vezes estão sonhando com tantas coisas. A gente sonha com uma igreja milagrosa, mas a igreja é feita por nós. Precisamos de pessoas que sejam conectadas com Deus. E muitas vezes nós queremos, até do nosso subconsciente, da nossa imaturidade, a gente quer estar dentro da igreja recebendo a seiva da videira, sem estar na videira. Está entendendo o que eu estou falando? A gente vem para a igreja, a gente faz algumas coisas e a gente quer receber a seiva da videira sem estar ligado à videira. Só que ele fala bem assim, no começo ele vem falando, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Quem não estiver em mim, naturalmente não produz fruto. E quem não produz fruto, ele chega aí, corta. Só que nós somos muito bons, eu estou falando do modo geral, tá, irmãos? E se eu não me policiar, eu caio nessa também. Muitas vezes a gente fala do misticismo, é fácil falar do católico, é fácil falar do espírita, mas às vezes nós temos um monte de comportamento místico. Nós somos místicos e nós queremos fazer um negócio para Deus e parece que Deus está igual uma criança mimada esperando da gente alguma coisa que nós vamos fazer. Como se Deus fosse um carente que ele está ali ansioso esperando. Chegou, deixa eu ver na ICL, quem vai estar lá? Deus parece aquela criança, aquele filho único que está esperando o tio chegar para dar um presente. Ele está esperando, vamos ver quem vai estar. Ele está ali, expectativa, vamos ver que louvor ele vai cantar. Deus não é carente, irmãos. Os carentes somos nós que precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Então, se nós queremos ser produtivos, se nós queremos ser verdadeiros discípulos, primeira coisa, a conexão que nós temos que acertar é o nosso alinhamento com Deus. É a nossa vida com Deus, é a nossa convicção nele e o nosso ajuste com ele. Porque muitas vezes as coisas estão funcionando para nós, no exemplo que eu dei da igreja ali, da caixa d'água, quando está tudo funcionando, quando tem água em todas as caixas, está maravilha, é bênção pura. Porque onde você ligar a torneira sai água. Mas o dia que falta água e a conexão não está correta, eu ligo uma torneira, na hora que eu preciso não sai água. E talvez a nossa vida espiritual está assim, conexões incorretas. Quando está tudo acontecendo bonitinho, você está empregado, está todo mundo com saúde, você que bênção, Deus é maravilhoso. Mas o dia que a sua conexão está errada e falta o emprego, falta alguma coisa, você já começa, cadê Deus? Cadê Deus na minha vida? Cadê esse Deus? A gente não entende que a conexão está errada. A nossa esperança está nas coisas desse mundo, a nossa esperança tem que estar no Senhor. Quando a nossa esperança está no Senhor, vem as tribulações, vem os desajustes, os problemas da vida. Em nenhum momento Jesus passou um engano para nós. Tem alguns pastores que enganam as pessoas, mas a palavra de Deus não nos engana, no sentido de prometer, falar, a vida vai ser tranquila. Vem para cá que vai ser coisa maravilhosa para você. Não, Jesus, muito pelo contrário, ele fala, no mundo tereis aflição. E ainda ele vai lá no Sermão do Monte, ele fala assim, você quer a fórmula do sucesso, meu irmão? Se alegre quando você for perseguido. Rapaz, não é terrível isso, né? A fórmula do sucesso de Jesus é muito doida, porque ele fala assim, quando você for perseguido, glorifica, se alegre. Bem-aventurado os que choram. Então a fórmula, o caminho de estar vinculado à videira é um caminho de resiliência e de dependência dele, porque não é fácil, ele não enganou. Se você ler a Bíblia com cuidado, você vê, ele não te enganou. Ele fala, no mundo tereis aflição, e quando nós vamos para Efésios 6, ele fala, o apóstolo Paulo discorrendo ali, ele fala sobre a batalha espiritual, ele fala que você precisa estar revestido de todas as armaduras de Deus, porque a sua luta não é contra a carne, mas é contra as potestades desse mundo. Então nós temos que estar preparados, irmão. O desafio é um prazer, é um privilégio seguir a Jesus, mas é importante nós vivemos a fé racional no sentido de falar, eu sei aonde estou pisando, mas sobretudo eu sei que o meu Redentor vive, eu sei quem está comigo. E quando o apóstolo Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, não é como se fosse o He-Man ou qualquer super-herói falando. Quando ele está falando naquele contexto, ele está passando por uma cadeia, ele está passando por um sufoco, e nos versos anteriores ele vai falar, eu sei viver quando eu tenho muita coisa e quando eu não tenho nada.
Quando eu não tenho nada e quando eu tenho, eu sei viver em todas as situações. Porque aí ele fala, porque tudo posso naquele que me fortalece. E quando nós estamos com a nossa conexão errada, quando passa a primeira prova, o cristão já começa a se esmorecer, já começa, estou desanimado, não quero ir, não quero fazer, porque a sua conexão está errada. A conexão da sua vida está errada. O que está fluindo na sua vida está errado. E por que isso dá problema, irmãos? Quando nós olhamos de forma sociológica, uma análise sociológica da nossa vida dos mais velhos e da vida dos nossos filhos, a gente vê que a pressão do mundo... Vou pegar um aqui, meu olho tá... A pressão do mundo é tão grande, são tantas coisas pressionando a gente, irmãos. Seja principalmente a parte material, a parte do trabalho. Também quem vive dentro de São Paulo, a gente trabalha muito. É uma correria tremenda. É corrida, é quem está estudando, o jovem, quando está estudando. Uma coisa é você nascer num berço esplêndido, você ter um pai, você ser herdeiro, é mais fácil. Daí você tem um pai rico que pavimenta o caminho para você. Mas, via de regra, na zona sul aqui não é um bando de herdeiro, né? Você pode herdar até umas dívidas, mas muito patrimônio você não herda. Então você tem que trabalhar e estudar muito. Né? Tem que trabalhar e estudar. E não é fácil você acordar cedo, sair de manhã, pegar o trânsito, ir pro trabalho, trabalha bastante. Depois você vai para a faculdade, estuda, tem trabalho para entregar. E daí a gente fala, busque o Senhor. E daí as ocupações da nossa vida, elas geram um problema muito grande, porque a gente está cansado. Hoje é comum você encontrar pessoas extremamente cansadas. Você fala com a pessoa está ofegante. Pastor, eu acho que eu vou, pastor, mas estou muito cansado. Estou muito cansado. Pessoas esgotadas. Mas o esgotamento muitas vezes vem na nossa vida, irmãos, pelo fato da gente não eleger corretamente as prioridades da nossa vida. Porque se você olhar para a sua vida, cada um de nós olhar para nossas vidas, o tempo é igual para o rico, o tempo é igual para o pobre, tem que ter 24 horas para todo mundo. Não tem o branco, o preto, todo mundo, são 24 horas. E tempo pode não sobrar, você tem que achar tempo. Mas se você observar na sua vida, na minha, é muito comum você achar tempo para aquilo que você gosta. Não é assim? Quando você gosta, aquilo que você gosta, você arruma tempo. Você dorme menos, você acorda mais cedo. Se for um negócio que você gosta. Quem gosta de viajar aqui? Gosta de viajar. Se tiver uma programação, você já olha até o calendário. Você fala, tal período eu vou viajar. Vou me matar de trabalhar. Eu faço hora extra, mas tal dia, feriadão, eu vou viajar. Porque eu adoro viajar. Então aquilo que você gosta, você acha tempo. É assim para todo mundo. Aquilo que você não gosta, você vai barrigar. Né? Você vai barrigando, fala, da hora que não tiver escape, eu faço. E muitas vezes isso ocorre na casa de Deus. É duro falar, mas isso ocorre na casa de Deus. Por quê? Porque muitos que estão caminhando, estão desligados da videira, estão na árvore, mas a árvore não está nele, ele não está recebendo a seiva, e a alegria já foi embora. A alegria já foi embora. Então aquilo que você não tem prazer, você não vai ter tempo. Vai gerar desconexão. Então precisamos buscar a conectividade. Daí o salmista, por isso que o salmista fala, traga-me de volta a alegria da tua salvação. E muitas vezes nós estamos encantados com esse mundo, sonhando com tanta coisa desse mundo, e nós perdemos a alegria da salvação. Por isso que daí eu volto lá no Salmo, no Mateus 6,33, que nós lemos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Por que isso é importante, irmãos? A palavra de Deus, ela é linda, ela é nova a cada manhã, porque toda hora que você lê aquilo ali, tem algo novo para você. Por mais que você tenha 30 anos de crente, aí quando você lê, você fala, Senhor, o Espírito Santo fala comigo, tem coisa nova para você. Porque a palavra de Deus, ela é como um rio de água corrente. Não é a mesma água. Você pode ler o versículo várias vezes,
está vivendo coisa nova. E por que tem uma profundidade tremenda nisso? Ele fala assim, buscai primeiro o reino de Deus. Porque na nossa vida, quando nós olhamos a lógica da nossa vida, o que nós fazemos? Satanás, ele deu uma invertida no troço. Nós somos formados de espírito, alma e corpo. Mas Satanás, uma estratégia diabólica, ele colocou corpo, alma e espírito. Por que eu estou falando isso? Você vai entender agora. E nessa lógica de corpo, alma e espírito, o que a gente faz? A gente prioriza primeiro as coisas do corpo. A gente tem as necessidades do corpo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um monte de coisa. Depois, as coisas da alma, meu sonho, meu projeto, não sei o quê. Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E por último, sobra as coisas do espírito. Quando você vai fazer a coisa do espírito, você está um bagaço. Aí você vai entregar para Deus, você vai entregar o quê? O bagaço. É o que sobrou daquela pessoa moída, estraçalhada durante a semana inteira. Aí você vem para o culto, você vem só. Ô, pastor Cláudio, não dá para aumentar o culto para as 11 horas, que é 10h30, duro chegar aqui, pastor. Eu estou babando de sono, a minha semana foi puxada. Aí qualquer gripe, qualquer aniversário, qualquer programação é prioritário para você. Daí você troca a agenda. Por quê? Você está cansado e você está entregando a sobra para Deus. Porque na lógica das prioridades, ela está de ponta cabeça. Ah, mas o pastor está falando então que eu tenho que ficar na igreja, esquecer tudo e viver... Não, não é necessariamente isso, irmãos. O culto racional é nós nos alimentarmos de Deus. É nos alimentarmos de Deus. As primeiras coisas é ser Deus. A gente ter o hábito da leitura bíblica. Ler a Bíblia. Você ter a sua vida, ter um devocional com Deus, você louvar a Deus, você ter o seu particular. O louvor que os meninos louvaram aqui, não sei se foi o primeiro louvor ou o segundo, acho que foi o primeiro. E tinha uma estrofe tão bonita lá que falava no seu particular com Deus, no seu coração, né? Fecha a porta, abre o coração. Uma letra maravilhosa, irmãos. Seria muito bom você não só louvar, repetir automaticamente igual um papagaio, mas você olhar para a letra e falar, Deus, fala comigo, o que está falando isso comigo? Eu faço isso que eu estou louvando aqui? Eu não lembro bem a letra, mas falava de você vir no seu particular, no seu secreto, você abrir o seu coração e fazer adoração a Deus. Se a gente começar a entender isso e falar, o meu primeiro momento, eu vou entregar para Deus, eu vou buscar primeiro o reino de Deus, eu vou primeiro começar o meu dia, eu vou começar a minha vida me relacionando com Deus, me enchendo de Deus. Eu vou me enchendo de Deus o tempo todo, eu vou habituar o meu corpo a se alimentar primeiro de Deus. Aí você está colocando as coisas de Deus em primeiro lugar para que as outras coisas fluam melhor. Glória a Deus. Olha que interessante, quando nós vamos na Bíblia, na palavra de Deus, nós vemos que isso foi ensinado desde os primórdios. Deus, a orientação do povo judeu, quando fazia qualquer coisa, quando era colheita, quando era o nascimento de animal, o que ele fazia? Entregava as primícias para Deus, as primeiras coisas para Deus. As primeiras coisas eram levadas para Deus. Só que o homem é muito criativo. Pensa num ser criativo, é o ser humano. Aí o ser humano começou... Imagina, né? A pessoa entregava lá no templo em Jerusalém as primeiras coisas para Deus, a primeira coisa da colheita, o primeiro animal que nascia, as primícias entregues para Deus. Só que o indivíduo, imagine entregando, se viesse entregar aqui na ICL, aqui na igreja... Só que vem um irmão do Capão Redondo, vem um irmão do Grajaú, vem outro não sei de onde, fala, eu tenho que levar a primícia para Deus, estou falando de coisas materiais. Aí eu tenho que pegar o ônibus, eu tenho que colocar aqui dentro. Imagina se você tivesse que trazer um novilho aqui. Se tivesse que trazer a colheita, né? Daí você fala, eu tenho que pegar o ônibus, o ônibus lotado, não sei. Meu Deus do céu, primeiro... Aí o homem é criativo, daí o que o pessoal começou a fazer? Falou bem assim, vamos montar um comércio na região da igreja aqui. Aí o irmão vai vir da casa dele, vai trazer tem que trazer, criador de frango, ele falou, tem que trazer os frangos, que é o primeiro, primícia para Deus. Aí ele e a esposa vão trazer o frango no ônibus, o frango não para de fazer cocô, né? Um negócio, aí você fala, vai encher a paciência, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí o meu irmão fala, vou vender frango. Daí um começa a vender frango, outro começa a vender ovelha, outro começa a colocar couve, outro começa a falar, irmão, então não precisa ter o trabalho de trazer de lá. Pega aqui, irmão, tem a melhor qualidade para você comprar. E começou isso a acontecer e as pessoas entregarem no altar. Aí você está falando, onde está falando isso? Você vai no livro de Malaquias, o profeta Malaquias, ele pega pesado nisso. Aí vem mais ainda. Daí quando a pessoa tinha na sua colheita, dentre os seus animais, colheita não dos animais que nasciam,
Eles falavam, vai ser para sacrifício mesmo, por que eu vou entregar o melhorzinho? Tem aquele que já nasceu manco, né? Já tá, não vai servir para nada. Aí levava o animal manco. Em outras palavras, trazendo para os dias de hoje, começava a se entregar o pior para Deus. O pior para Deus. Aí a pergunta dos dias de hoje, ligado à conexão, a conexão que nós queremos fazer com a fé, a esperança e o amor. Às vezes na nossa vida nós não estamos trazendo mais o legume, não estamos trazendo mais o animal, mas o sacrifício é o seu corpo, né? É você. E às vezes nós estamos trazendo o pior para Deus também. Estamos trazendo o que sobra para Deus. É aquele cristão que muitas vezes, isso aqui é do modo geral, irmão, isso aqui serve para a igreja do Senhor na face da terra. Às vezes na hora de entregar para Deus, a gente troca qualquer agenda pela agenda da igreja. Qualquer coisa que acontece, basta acontecer um negócio, você troca. Você não tem a sua relação com Deus de entrega como sagrado, como mais importante. Verdade. Nós estamos chamando, o convite aqui não é para ninguém ser beato, mas é para a gente entender que, como o tema é nesses 15 anos aqui que Deus tem agido poderosamente, a gente fala, Senhor, como eu posso entender o teu planejamento? Resgata, traz novamente em mim a alegria da tua salvação, Senhor, para que eu possa fazer e entregar o melhor para ti o tempo todo, Senhor. Senhor, que seja a oportunidade de eu enxergar como eu estou construindo as minhas conexões contigo, Senhor. Como a minha conexão com o teu povo. Semelhantemente a um encanamento de casa. É assim a nossa relação, porque as nossas conexões, se nós olharmos pela ótica hidráulica, a nossa conexão, o Senhor fala bem assim, para nós cuidarmos da nossa relação horizontal e da nossa relação vertical. Vertical sou eu e Deus. Horizontal sou eu com meus irmãos. Eu preciso cuidar disso, desse relacionamento da comunhão. Eu com meus irmãos e eu com Deus. Se eu não cuidar disso, terei problema. Porque está nas Escrituras falando sobre isso. Então, quando nós vemos um dia da forma que nós vivemos, o que eu falei de Malaquias está lá em Malaquias 8, se você querer entender isso melhor, está Malaquias 1, 7, 8. Quando nós falamos isso de entregar o pior para Deus, o que muitas vezes tira a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade de vida em relação a Deus, são as distrações, irmãos. Ao mesmo tempo que nós temos tantas coisas que Deus nos dá, que esse mundo nos dá, porque se nós olharmos, eu fiz a comparação do mundo de 30 anos atrás, mas é mais, irmãos. Eu estou com 54, então era quase 40 anos. 40, quase 50 anos atrás. Isso que eu estou falando. Uma coisa de 50 anos atrás, que não tinha quase nada. Tinha pouca coisa. Hoje, eu lembro que eu era moleque, eu era menino, estava no primário. Não tinha tanta coisa como tem hoje. As crianças, a gente tinha muita coisa, mas não tinha tanta marca de Danone, não tinha tanta marca de Guaraná. Então era todo mundo, quem era pobre era bem pobre mesmo, não tinha conversa. Era o pai comprar uma fruta. Eu lembro que eu fui comer maçã, uma maçã inteira. Sabe você pegar uma maçã e comer sozinho? Eu fui, acho que meus 14 anos, 13, 14 anos, eu fui comer uma maçã do céu, pra você pegar uma maçã e falar, eu vou comer sozinho sem dividir com ninguém. Um Danone, pegar um Danone e você tomar assim. Como eu comecei a trabalhar, eu falei, vou comprar uma cartela e tomar sozinho, que eu nunca tinha feito isso na minha vida, irmão. Hoje seu filho tem um monte de coisa na geladeira e ele é rabugento. Mas não tinha para ninguém naquela época. Então as coisas mudaram. Mas quando a gente pega hoje tem tantas coisas, mas muitas coisas nos distraem. As distrações, ela corrói a relação com Deus, a relação conjugal, um monte de coisa acontece, porque tem muita distração para nós. Se nós não priorizarmos as coisas, não levarmos as coisas a sério, Deus não te leva a sério. Isso é muito importante, irmãos. Aqui eu estou vendo a maioria, estou vendo só adulto aqui, então guarda isso com você. Se você não se levar a sério, Deus não te leva a sério. Então você tem que se levar a sério primeiro. Onde você se leva a sério? Nas coisas que você faz, você lembrar que você tem que tratar com seriedade. Deus te prestigiou com um casamento, um relacionamento. Não adianta você entender na conexão, no sentido de conexão. Não adianta você entender que seu casamento, você de repente, seu subconsciente, no seu modo de vida, uma coisa é eu falar, outra coisa é o modo de vida.
você tem uma expectativa que a sua esposa seja sua funcionária sem remuneração. Tem uma expectativa muito grande. Isso está prejudicando a conexão dentro de casa. Ou seja, você precisa entender a preciosidade que é a família que Deus te deu. A família não foi construída para você. Quando a gente pega em Gênesis 12, a família foi construída, Deus constituiu a sua família para que você abençoe outras famílias. Nós herdamos aquela promessa que foi feita para Abraão, é para nós. É que seja tu uma bênção. Em ti serão abençoadas as famílias da terra. O Senhor quer abençoar outras famílias através das famílias da ICL. Para que outras famílias sejam alcançadas. Mas eu não consigo fazer isso quando dentro da minha casa não é uma bênção. Se a conexão está errada dentro da minha casa, eu não vou ser uma bênção para outra. Porque a gente interpretar na igreja, a gente consegue interpretar no trabalho, o lugar que a gente não interpreta é dentro de casa, irmão. Você não consegue ser um ator dentro da sua casa. Na igreja é fácil. Na igreja você vem aqui, você dá glória a Deus, você chora, lê a palavra, entona a voz, muda a voz aqui no púlpito, fica bonita, mas na sua casa você não consegue interpretar o tempo todo. A sua família precisa ver em você um homem de Deus. Precisa ver em você um servo de Deus, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que realmente a sua vida, a sua conexão com Deus está em ordem. Senão vai ser o primeiro a ver isso, vai ser seu filho e sua esposa. Vai olhar e falar, esse é um ator. Ele interpreta bem. Quando está no Big Brother da igreja lá, ele é maravilhoso. Mas quando está dentro de casa, que as câmeras estão desligadas, quem é ele? Então a gente precisa levar a sério a nossa vida. Da mesma forma, quando Deus te abençoa no seu trabalho, no trabalho é mais simples. Se você não tiver compromisso no trabalho, é a coisa mais simples que tem que ser demitido. Não é assim que acontece? Na vida profissional não tem muita misericórdia. Você não foi bem, a empresa te demite. Agora, na vida escolar, você consegue fazer tudo meia boca, irmãos. E a gente tem que parar de ser meia boca nas coisas. A gente é meia boca muitas vezes. Você está estudando, você faz tudo meia boca. Na sua casa, meia boca. Em tudo. E no reino de Deus, mais ou menos. Então, eu falo assim, você não se leva a sério. Eu costumo dizer para os irmãos assim, de uma forma criativa, né? Eu estou falando criativa porque eu não estou pegando na Bíblia isso aqui, mas uma ilustração só para efeito didático. Eu falo, uma das maiores punições para nós seria quando você chegar no céu, Deus falar com você, Deus pôr você sentado numa cadeira e pôr sua vida numa TV preta e branca para passar você aqui, ó. Você vai se sentar, você viu quantos anos na Terra? 50 anos, você vai sentar e 50 anos você vai assistir sua vida aqui, e que você ficava reclamando de mim, ó, você vai assistir aqui e falar, olha lá, você tinha uma bênção do seu lado, você estava murmurando. Eu te dei a oportunidade aqui, você estava reclamando. A hora que era para você orar, você não orou. Tinha uma bênção do seu lado aqui, você não fez. Uma bênção, um canal de você era para ser um canal de bênção na vida daquela pessoa, você não foi. Olha o que teria acontecido. Isso é só uma ilustração, tá, irmãos? Falando assim, só é efeito didático. Porque a gente muitas vezes tem uma forma a gente não leva a sério e quer colocar a culpa em Deus, quer colocar a culpa nas pessoas. Deus está te chamando para uma vida pessoal com Ele, uma vida de decisão com Ele. E enxergarmos, falarmos desse tema que foi escolhido, é um tema muito profundo. Como pela ótica hidráulica, como estão as minhas conexões? E, sobretudo, a minha conexão vertical com Deus e a minha conexão com os meus irmãos, com a igreja do Senhor. Como tem sido a minha vida? Como eu posso melhorar? Isso aqui é uma reflexão para a gente fazer melhor. Porque quando Jesus fala bem assim, vós sois o sal da terra e luz do mundo, é o que tem que ser natural para nós, né? A luz, onde tem escuridão, ela chega, a escuridão some. E quando Jesus nos convida para sermos luz do mundo, é para quando o cristão chegar a reluzir, sabe? Alguém falar assim, tem algo diferente aqui, porque chegou um integrante da ICL, chegou aqui, a luz chegou no lugar. O reino de Deus é chegado aqui. Porque chegou alguém que tem a luz de Deus. É nós entendermos isso. É o sal, é você chegar, você dar sabor aonde você está. As pessoas se relacionarem contigo e falar, eu sinto agradável estar com esses irmãos, porque o bom perfume de Cristo exalando na nossa vida. Então Deus nos convida para algo precioso, algo tão profundo, algo tão maravilhoso, e que muitas vezes a gente precisa acertar as nossas conexões. Então o chamado é para uma reconexão. Olha no João 15, 2 diz, todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta.
E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Então, nós precisamos muitas vezes que nós estejamos na fase da poda. O ideal é que nós estejamos na fase da poda, na fase da poda e não de ser cortado. Ser cortado é muito dolorido. Ser cortado é perder totalmente a conexão com Deus. Agora está falando da poda, para que nós sejamos podados, para que possamos produzir mais frutos. E o que impede isso? A ansiedade. A ansiedade atrapalha a nossa confiança em Deus, irmão. Porque quando nós estamos distante de Deus, nós não exercemos um relacionamento com Deus, a gente não tem experiência com Deus. Eu louvo a Deus porque o irmão que subiu aqui contou o testemunho dele. Ele estava conectado com Deus, porque Deus usou a vida dele ali para orar, para repreender o demônio. Agora, se ele não está conectado, ele nem percebe o que está acontecendo ao seu redor, né? Nem percebe o que está acontecendo. Não enxerga a questão do mundo espiritual. E Deus quer nos usar. Mas a gente tem que confiar no cuidado de Deus para conosco. Quando, ali no Mateus 6,33, ele diz assim, e todas essas coisas nos serão acrescentadas, é a gente acreditar nisso, irmão. É a gente acreditar que a palavra de Deus não é um livro poético, não está falando de poesia, não é uma poesia ali que um dia o indivíduo inspirado, o artista inspiradamente escreveu uma poesia bonita, mas que ela na prática não tem. A palavra de Deus, ela tem vida. E foi Jesus que falou, ainda tem um lastro, né? Jesus que falou aquilo. Todas as coisas, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Então o Senhor, ele fala ainda, ele fala mais ainda, ele fala, vejam os lírios dos campos, vejam os pássaros. Quanto mais eu não cuidarei de vocês, se cuido dos pássaros, dos lírios, eu não cuidarei de você. Então a gente precisa acreditar, irmãos. E muitas vezes as facilidades fazem com que a gente não acredite mais. Não é assim? Por que eu falo que é assim? Porque o que me ajuda, né? Quando você tem mais de 50 anos, você pode falar um monte de coisas que você tem experiência para contar, né? Você não está contando por contar. Eu me lembro que eu era pequeno, eu era criança, e eu lembro que minha mãe me pegava, nós éramos da Assembleia de Deus, minha mãe me pegava na mão, eu estava jogando bola no campinho, ela chegava, chegou a hora, 3 horas da tarde, irmão. Daí eu saía do campinho de futebol, tava doido para jogar minha bolinha, no campinho lá do terrão batido, daí saía, minha mãe me pegava, me dava um banho rapidinho, me pegava na mão e eu ia pro círculo de oração com a minha mãe. Criança, não entendia nada, ia pro círculo de oração, levava às vezes um carrinho e ficava lá no círculo de oração. E eu me lembro que aquela igreja, daquela época, quando a igreja estava passando por qualquer problema, os irmãos nós não tínhamos a bancada evangélica, nós não tínhamos um monte de evangélico, o crente era minoria, não tinha ninguém. Qual o recurso do crente? Era orar. Era orar. Eu lembro que os irmãos dobravam o joelho e ficavam orando. Senhor, o Senhor é a única saída para mim. Eu orava e as coisas eram resolvidas porque se ia aos pés de Jesus. Então tinha relação, você não tinha para onde ir. Hoje a gente tem tanto recurso, eu estou falando de mim, irmão, hoje a gente tem tanto recurso que a gente recorre a um monte de coisa e depois a gente fala, quando Deus sai, vamos para Jesus, né? Vamos para Deus. Ou seja, o cristão da vida moderna e com as facilidades, a gente criou um distanciamento. Deus pareceu passou a ser uma coisa muito distante para nós, porque a gente está cercado de facilidades. Na época que eu era criança, ninguém tinha carro. Quem tinha carro era rico. Tinha o seu Fusca, sua Brasília, sua Variante, era rico. A gente estava era de ônibus e o ponto de ônibus era longe demais. Não, tudo era... Você resolveu muita oração. Hoje quase todo mundo tem carro. Hoje você pagar na torneira, sai água quente, né? Você lava a louça com água quente, tudo fácil demais. Quase todo mundo tem um convênio médico. Quem não tem um convênio médico, tem um AMA, tem um SUS, tem um canto, tem um negócio fácil. Então tudo muito mais fácil. A facilidade fez com que a gente deixasse de experimentar o sobrenatural, porque a gente já fala, não tem tudo, na hora que não der certo. Isso é bênção, irmão, se você tem, mas não deixe com que essas coisas, ela crie distração, tanta distração, tudo gera distração, que afaste um relacionamento de proximidade com Deus. Por quê? Porque a gente o homem correndo atrás do vento e correndo atrás dos sonhos, a gente deixa de priorizar em primeiro lugar as coisas de Deus. Nós já não lemos a Bíblia com a frequência necessária,
nós já não oramos, a gente vira um consumidor da fé que muitas vezes vai consumir no final de semana, ou no YouTube. Não tem problema, irmãos, ouvir. Mas tem cristão hoje, eu quero ouvir uma pregação tal. Daí você vai no YouTube, caça lá um pregador famoso e ouve o pregador e fala, estou meditando com Deus. Mas você está ouvindo a experiência dele. Não é? Você pega um pregador famoso, prega bem, é uma bênção. Eu vi, Deus falou comigo, mas Deus quer falar com você, é você no seu particular, como disse o louvor aqui. É no seu particular, você abrindo a Bíblia e falando, Senhor, fala comigo, Senhor. Eu quero te intimidade, eu quero ser o Deus que eu conheço e não o Deus que o fulano de tal conhece. Não o Deus da live, não o Deus não sei do que. Eu quero ver o Deus que eu experimento. Eu experimento esse Deus. Esse Deus não é... Eu não vou contar a experiência do irmão lá, eu vou contar a minha experiência com Deus, porque eu estive colocando diante do Senhor. Senhor, estou passando por tal problema, Senhor. Diariamente eu estou falando contigo, Senhor. Estou falando contigo, estou colocando aos teus pés, Senhor. Estou levando meu problema aos pés da cruz. Eu não fico caçando na internet uma pregação que fala daquele problema que vai... Aí parece um fast food da fé, irmão. Você está querendo consumir algo que já está pronto. Um enlatado qualquer que tem aí. E eu não estou criticando quem postou está abençoado. Mas eu estou chamando você para uma caminhada racional com Deus, uma caminhada em que você é um desbravador, para que a sua experiência com Deus seja real e você tenha história para contar. Isso é reconexão. A gente reajustar as nossas conexões. Porque, irmãos, tem pessoas que estudam, que ficam vendo pregações. Entenda muito bem, não estou criticando quem posta as pregações. Ela serve para abençoar. Eu estou chamando você. Deus me trouxe até aqui para partilhar com vocês e nós chamarmos para um desafio de experiência com Deus. Porque, irmãos, você pode... Olha que interessante. Quando a gente fala do ponto de vista do conhecimento, a gente pode ter aqui na igreja um jovem que ele queira fazer um curso ele queira ser um oceanógrafo. Aí ele passa na melhor faculdade, ele vai na USP, no ITA, entra e vai virar um oceanógrafo. Ele pode virar o maior oceanógrafo do mundo sem nunca ter visto o oceano. Sabia disso? Ele nunca viu o oceano na vida dele, mas ele estudou tanto, mergulhou tanto no ensino, que ele conhece tudo do oceano. Se ele encontrar um marinheiro, ele dá uma aula para o marinheiro. Fala, o oceano é assim, as ondas do mar do Atlântico, assim, do Pacífico, dessa forma, os peixes, a vida marinha, não sei. Ele vai falar tudo sem conhecer o mar. E tem muitos cristãos que sabem muito sobre Deus, mas tem muita pouca intimidade com Deus. Você entendeu o que eu estou falando? Você pode conhecer muito, mas ter muito pouco relacionamento. Você não conheceu o Deus dos mares, você conheceu o mar, mas não conheceu o Deus dos mares. Você não ter intimidade com ele. Não ter acesso. Ou seja, você conhece muito sobre Deus, mas não conhece Deus. Assim, tem muita gente que conhece os mares e nunca viu o mar. Então você pode conhecer muito sobre Deus, mas não conhecer a Deus. Então o convite que eu faço é para esse da reconexão, é de nós buscarmos conhecer a Deus. Conhecer verdadeiramente a Deus. E você ter história para contar. Falar, verdadeiramente eu sei em quem eu tenho crido. Aí não serão as notícias que vão te abalar. Não é a notícia de um escândalo que vai te abalar. Não é a perseguição da igreja que vai te abalar. Porque você vai ser igual o salmista ali do Salmo 1. Que fala bem assim, bem-aventurado aquele que não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes, tem o seu conhecimento no Senhor. E a sua fé o seu conhecimento é como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto, frutificação, na estação própria. Você recebe da água da vida e a sua raiz ela tem profundidade. E não são os ventos da dificuldade, não são os abalos desse mundo que vão destruir a sua fé, porque a sua raiz está em Cristo, não por você saber sobre Cristo, mas para você conhecer Ele na profundidade e ter intimidade com Ele. Fala, eu conheço. Pode falar o que for. Pode estar um pregador, dois teólogos discutindo várias coisas lá, você fala, rapaz, isso não me preocupa nada, porque eu conheço Ele. Eu conheço Ele por ter intimidade com Ele. Eu todo dia no meu particular, no meu quarto ali, quando eu sento, eu falo com Ele porque eu conheço Ele. Então, isso aí não é essa briga teológica que vai me abalar, não. A minha fé está firmada nele, está na profundidade dele.
Amém? E ele fala, e para encerrar aqui, coloca para 7 aqui. Primeiro, o Evangelho de João, que... Desculpa, jovem. Lê comigo, irmãos, vamos lá? 1, 2, 3. Mas se você... Não, pode, vamos ler isso também, pode pôr o 8. Amém, volta para o 7. Então, irmãos, olha que 2 versos poderosos aqui, ó. Ele fala assim, é muito gostoso quando você está lá e alguém pega só a segunda parte, né? Pega só, e tudo que pedir será feito, em meu nome, Jesus falou, tudo que pedir será feito, mas tem uma condição aqui, ó. Tem uma condição. Tem a condição da videira aqui. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Qual a profundidade que tem esse versículo? A profundidade que tem essa palavra de Jesus. Que a gente, eu queria tanta coisa, eu sonho. Se eu pegasse aqui e começasse, é só um experimento social aqui. Se eu, antes de pregar aqui, eu entregasse para os irmãos aqui um papelzinho e falasse, irmão, coloque seu sonho. O que você sonha? O que você sonha? O que você sonha? O que você sonha? Provavelmente a gente colocaria tantos sonhos aqui. Um quer uma casa, outro quer não sei o quê, outro quer viajar, outro quer... Talvez a gente coloque da nossa natureza colocar dessa forma. E a gente vai lá, mas Jesus não fez isso aí. O que essa palavra está dizendo é o seguinte: se vocês estiverem em mim, a minha palavra estiver em vós, tudo que pedir será feito. Porque tudo, ele não está colocando assim algumas coisas, tudo. Porque quando a palavra de Deus está em nós, e ele está em nós, a nossa vontade está alinhada com a dele. Quando a nossa vontade está alinhada só com o nosso ego, a gente quer carro, quer casa, quer viajar. Mas agora, quando a nossa vontade está alinhada com ele, a gente vai colocar em primeiro lugar as coisas do reino. Está entendendo? Aí a nossa vontade vai estar muito parecida com a dele. Tipo assim, Senhor, daí você vai falar igual o João Batista, né? Que eu suma, que eu desapareça e o Senhor cresça. Que essa vai ser a vontade. Não vão ser as nossas vontades pessoais. Mas é quando nós estamos ligados na videira. Aí a vontade do plano de Deus casa com o nosso plano. Porque a nossa mente, aí a palavra de Deus novamente vem. Porque eu passo a ter a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente do reino. Agora, quando a minha mente ela está ocupada com as coisas desse mundo, a minha mente tende a ser uma mente sonhadora. Uma mente sonhadora do ponto de vista muito ego. Eu quero para mim. E não estou nem aí para o reino. Agora, quando nós estamos conectados à videira, eu começo a pensar no reino. A minha visão já é uma visão de reino, meus olhos já não são os meus olhos, são os olhos de Cristo. Porque eu estou morrendo e Cristo está sendo formado em mim cada dia. Eu começo a olhar em sintonia com o reino. Veja como é desafiador e grandioso o reino de Deus para as nossas vidas. Então, para concluir aqui, eu quero falar para você, para nós acertarmos a nossa conexão. Então, eu quero deixar um desafio aqui para os irmãos. O nosso desafio é ajuste. Eu estou trazendo toda a mensagem pela ótica hidráulica aqui, tá? Ajuste todas as suas conexões. Como a sua conexão de sonhos, as suas conexões de objetivos, de plano de vida, ela está alinhada com a vontade de Deus? Ela está em sintonia? Ou às vezes as coisas estão acontecendo, mas você está entendendo que tem uma parte dessa bifurcação ou de um dos encanamentos aí da sua parte de relacionamento, de conexão, está conectado com uma parte errada que não está em conexão com Deus. Então muitas vezes é necessário reconexões. É destruir uma conexão errada para fazer uma conexão certa com Deus. Um reposicionamento da vida. A vida com Deus ela está muito mais ligada a posicionamento diário nosso. Posicionamento e reposicionamento. É postura o tempo todo. Então limpe os canais que estejam obstruídos através da oração e da palavra.
Glória a Deus. Quando você for entregar para Deus, fala, Senhor, eu quero me reposicionar contigo, Senhor. Eu não quero entregar o pior para ti. Eu quero, na hora que estiver entregando, estar entregando o melhor, Senhor. A palavra de Deus diz que Ele não está procurando pessoas talentosas, não fica procurando isso. Às vezes a gente está preocupado com tanta coisa que a gente cria na nossa liturgia, na nossa vida. Deus não está preocupado com nada disso, irmãos. O Senhor está preocupado em encontrar e olhar do alto céu, encontrar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Permita com que a seiva da videira, a seiva da árvore, sua vida. Quero convidar o grupo de louvor. Os irmãos, não sei se tem louvor para vocês cantarem depois da administração. Ah, não tem? Então tá bom. Amém. Se coloque em pé, então. Quero orar com você. Peço até desculpa pelo horário aqui, irmãos, que eu fui me animando aqui. Mas se você, porventura, falei bastante, que se você não guardou tudo, eu quero falar uma última frase aqui, para que você guarde para a sua reflexão durante a semana. Durante a semana, você possa pensar isso. Então, para a sua reflexão, eu escrevi a seguinte frase aqui para você, como desafio. E desafio para mim também, irmãos. Um raio-x da nossa vida. Se sua vida espiritual fosse um sistema elétrico hoje, olha a impressão, se sua vida espiritual fosse um sistema elétrico, haveria energia suficiente para iluminar os que estão ao seu redor? Ou você está vivendo às escuras por falta da manutenção do altar? Guarde isso. Reflita isso para você responder para você. Lembre do que eu falei. Deus vai te levar a sério se você se levar a sério. Esse é o desafio. E eu louvo a Deus, parabenizo o pastor Cláudio e toda essa igreja por esses 15 anos, que Deus continue usando vocês poderosamente. Essa palavra, irmão, não é uma palavra de afronta para ninguém, mas é uma palavra que diariamente a gente precisa refletir para que nós sejamos melhores no reino de Deus. Nós estamos em guerra o tempo todo. E à medida que nós vamos nos tornando, quando a igreja se torna mais relevante na sociedade, tem uma participação mais notória, seja politicamente, seja em números, em quantidade de pessoas, que isso não venha nos corromper. Mas que nós tenhamos a marca de Cristo. O Senhor não precisa de advogado para defender. O Senhor não precisa de partido político. O Senhor não precisa de representação social. O Senhor precisa só de homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade e empunhem a bandeira do Evangelho. Nós cremos ainda no Evangelho em que você estende as suas mãos e as pessoas são curadas. Nós cremos no Evangelho em que você declare o poder de Deus e quando você chega, Satanás bate em retirada porque tem medo de você. Porque você está cheio do Espírito Santo. Amém? Querido Deus, querido Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu a oportunidade de partilhar aqui com a tua igreja, Senhor. Senhor, que essa palavra seja traduzida da melhor forma a cada coração pelo teu Espírito Santo, Senhor. Eu peço perdão se porventura, sem a intenção, Senhor, usei alguma palavra que possa ter ferido alguém, Senhor, não era essa a minha intenção, mas que o teu Espírito Santo, Senhor, a tua unção que cura, a tua unção que liberta, ela venha guardar essa igreja com o teu poder. Cada irmão aqui, Senhor, que cada membro dessa igreja possa ser homem convicto do seu chamado, mulher convicta do seu chamado, Senhor, para que os pastores aqui possam saber com quem pode contar, Senhor. Com quem pode contar para avançar, para que vidas sejam restauradas, Senhor. Que aqui tenham famílias fortalecidas em Ti, Senhor. Para que essa igreja, Senhor, ela saqueie o inferno, Senhor. Para que, Senhor, de fato, Senhor, as portas do inferno não venham prevalecer contra ela, Senhor. Porque aqui tem homens e mulheres, Senhor, totalmente armados e revestidos com as armaduras dos céus, ó Pai. Eu peço pela vida dos pastores, pela vida dos líderes aqui, Senhor.
Que a tua unção e a tua graça, Senhor, seja manifesta pelo teu poder e pela tua glória. E te agradeço, Senhor, por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.